Amados irmãos, por gentileza, abram a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 1. Amados, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Hoje estudaremos na história da redenção no Novo Testamento o prólogo do Evangelho de Lucas. A palavra de Deus diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído. Somente até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Amados, nós percebemos que Lucas, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, totalmente conduzido pelo Espírito Santo, escreveu essas belas palavras. Aqui mostra um prólogo que nós chamamos de alta elaboração literária. Se os irmãos fossem estudar o grego, os irmãos perceberiam que na língua grega, esses versos eles são muito bem elaborados, com um grego muito refinado. E é interessante que os historiadores, eles utilizavam algo semelhante em época, de desenvolver uma dedicatória a uma autoridade, e essa dedicatória era de um material refinado, clássico, um método que nós chamamos de historiográfico. Então, se os irmãos repararem, nós temos aqui um remetente, que no caso seria Lucas. O remetente, ele está enviando, ele está produzindo um tratado. Nós também já aprendemos isso. Lucas escreveu tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos. Então é uma continuidade, é como se fosse uma mesma obra com 2 volumes. Nós percebemos isso. Lucas, irmãos, era, portanto, um gentil, é isso que deduzimos, que falava a língua grega, de nacionalidade. Muitas vezes falamos gentil e entendemos que é grego, mas mais propriamente o nascimento de Lucas, ele se deu em Antioquia da Síria. Então, se nós formos perceber nos dias de hoje, seria uma região da Turquia. Então, Lucas seria um sírio, digamos assim, mas muitos falam que ele era grego, por quê? Por causa da cultura de época, que era a cultura helênica. Então, nós entendemos que Lucas tinha fluência no grego. Se os irmãos perceberem, existe uma progressão nesse prólogo. Então, primeiro verso, muitos empreenderam narrar. O segundo, essas coisas vieram por transmissão, e essa transmissão é uma transmissão apostólica. Terceiro, Lucas investigou tudo cuidadosamente, ele escreveu. E quarto, havia um propósito, uma finalidade pastoral que dava certeza à fé. Então, nós veremos que, em outras palavras, nós temos um evento, um testemunho, uma investigação, uma escrita e uma certeza. E essa estrutura, teologicamente, ela é belíssima, mostrando que a fé cristã, ela não nasce de uma intuição particular, uma intuição privada, ou seja, é uma certeza de fatos. Foram fatos testemunhados, foram fatos transmitidos, investigados e escritos. Então, se nós voltarmos aqui para o texto, nós perceberemos então que o remetente seria Lucas, ele sendo um médico, sendo companheiro de Paulo,
cooperador de Paulo nas suas missões. Ele figura na Escritura Sagrada, tanto no livro de Colossenses, como no livro de Filemão e de Timóteo, ou seja, a Escritura confirma a existência de Lucas como companheiro e como cooperador de Paulo nas suas missões. Ele inclusive era chamado de amado. E nesse primeiro verso diz assim: visto que muitos ouvem empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Veja, irmãos, quando nós lemos esse primeiro verso, o que nós deduzimos? Foi só Lucas que escreveu a respeito do Senhor Jesus? Não. Nessa época, nós já tínhamos outros relatos. O que os irmãos acham? A data aqui é em torno de 60 depois de Cristo. Se nós formos estudar meados da década de 60. Isso nós percebemos lá no livro de Atos, porque Lucas não relata, digamos assim, o martírio do apóstolo Paulo, também não relata a queda de Jerusalém. Então, seriam eventos muito importantes para a época, para Lucas ignorar esses fatos. Os irmãos percebem que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos até o momento da primeira prisão de Paulo, né? E diz que ele recebia com liberdade os nossos irmãos para falar a respeito do Evangelho. Mas, por exemplo, na segunda carta a Timóteo, aí Paulo já está falando da proximidade da sua morte. Isso não é relatado no livro de Atos. Então nós percebemos que provavelmente a data escrita seria em meados de 60. Muito bem, então outras pessoas elas estavam escrevendo a respeito do assunto. Mas, veja bem, desejar escrever um testemunho é uma coisa. Ser direcionado pelo Espírito Santo, ser inspirado pelo Espírito Santo, e isso se eternizar para a posteridade, aí é outro assunto. No entanto, aqui diz que existia muitas pessoas que empreenderam esta narração coordenada. E quando nós falamos em narração coordenada, nós estamos falando numa sequência lógica. E qual seria, irmãos, essa sequência lógica? Veja, aqui trata-se de um prólogo, mas a descrição em termos de ordenação, de narração ordenada ou narração coordenada, ela vai começar com a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai começar então com o anúncio dos nascimentos de João e de Jesus. Se os irmãos forem acompanhando na Escritura Sagrada, poderão ver que isso é realizado no capítulo 1, do verso 5 ao verso 80. Então, 5 ao 80 é o anúncio dos nascimentos de João e Jesus. E no nosso próximo encontro, nós estudaremos sobre isso. Esses dois nascimentos que foram miraculosos. Veja, o nascimento de João também é um nascimento miraculoso, mas não proveio de uma mulher virgem. Mas também foi algo milagroso da parte do Senhor, uma vez que Isabel ela teve o seu filho na sua velhice. Se os irmãos perceberem, o nascimento de Jesus no capítulo 2, 1 a 21. Então nasce Jesus, capítulo 2, 1 a 7. Os pastores visitam Jesus, 2, 8 a 21. Depois temos a infância de Jesus, 2, 22 a 52. Depois temos Jesus é apresentado no templo, capítulo 2, 22 a 40. O menino ensina no templo, o menino Jesus, 2, 41 a 52. E depois já entramos numa segunda etapa, digamos assim, que seria o preparo de Jesus para o ministério. Capítulo 3, verso 1 até 4, 13. Então, João prepara o seu caminho, capítulo 3, verso 1 a 22. Temos a genealogia de Jesus Cristo, 3, 23 a 38. A tentação de Jesus no deserto, 4, 1, 13. E depois, o início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo
na Galileia. Aí então, do 4:14 até o 9:50. Depois, Jesus se direciona a Jerusalém. Então, nesse período, ele faz milagres, ele transmite os seus ensinamentos e depois a caminho de Jerusalém, 9:51 até o 19:27. E por último, aí ele chega em Jerusalém. Então nós temos desde o capítulo 19:28 até o 24:53. Então, se os irmãos perceberem, a narração totalmente ordenada dos fatos. E Lucas, irmãos, ele escreve um maior evangelho em termos de detalhes, em termos de quantidade de parábolas, né? Então, a preocupação dele foi realmente deixar algo pormenorizado. Então, já em Jerusalém, Jesus entra em Jerusalém, Jesus entra em conflito com as autoridades, Jesus ensina sobre o fim, existe a última ceia, a traição e a prisão de Jesus, e também a ressurreição, morte na cruz, ressurreição, e o evangelho termina com a ascensão. Então, ali em Ascensão de Jesus, 24, 50, 53. Então, essa é a narração ordenada dos fatos que as pessoas estavam se propondo a realizar, mas que Lucas, ele fez com uma particularidade. Como ele fez? Está aí no verso 2. Veja bem, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Os irmãos percebem que Lucas, irmãos, não fez simplesmente um relato de um achismo, algo que ele tenha ouvido de outras bocas. Não, ele como historiador, como pesquisador, como um homem da ciência, o Espírito Santo utilizou essas habilidades que ele tinha para que então ouvisse quem? Testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, o que são testemunhas oculares? São pessoas que presenciaram esses fatos. Então, que poderiam dar relatos a respeito do nascimento, que poderiam dar relatos a respeito da trajetória do Senhor Jesus, fazendo seus milagres, os seus ensinamentos, que poderiam ser testemunhas da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Então, veja que nós falamos já a respeito das características de um apóstolo, de poder ter convivido com o Senhor Jesus e poder dar testemunho da sua ressurreição. Então, nesse aspecto, Lucas não seria um apóstolo, mas ele ouviu ministros da palavra. Ele pesquisou a respeito de pessoas que pudessem dar um relato fidedigno. E, se os irmãos repararem, desde o princípio, ou seja, pessoas que estiveram lá e que pudessem então afirmar com toda a certeza. E por que será, irmãos, que ele queria dar esse testemunho vivo? Ele não gostaria de reconstruir a história, ele gostaria de dar certeza dos fatos. Então, se os irmãos repararem, veja que no verso 3, ele diz assim, olha, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza da verdade que fosse instruído. Então, verso 3 e verso 4. Amados, veja bem, Lucas, então, sentindo-se movido pelo Espírito Santo, pareceu bem a ele também, como outras pessoas empreenderam fazer essa narrativa, a ele também pareceu bem empreendê-la. Mas a diferença é que, além de toda a técnica que estava sendo utilizada, agora nós tínhamos um destinatário. E quem era o destinatário, que diz a palavra aqui? Teófilo, muito bem.
Os irmãos sabem o que quer dizer esse nome, Teófilo? Amigo de Deus. Perfeito, meu irmão. Amigo de Deus. Então, Theos, amigo. Teófilos, Teófilo, ou seja, amigo de Deus. Será que essa pessoa era uma pessoa real? O que os irmãos acham? Os irmãos estão falando, sim, era uma pessoa real. O irmão acha que não. Um destinatário universal. Então, irmãos, nós precisamos ser honestos quando nós lemos a Escritura. Se temos comprovação histórica, um fato histórico, então relatamos esse fato histórico. Mas aqui, alguns autores especulam. E o que eles especulam? Eles dizem, por exemplo, que Teófilo não era uma pessoa, propriamente dito, mas qualquer um que fosse amigo de Deus. Ou seja, eu estou empreendendo uma narrativa que é ordenada, ou seja, uma exposição ordenada para as pessoas que querem compreender, entender e saber mais a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Então, quem fosse considerado amigo de Deus, tanto o volume do Evangelho como o de Atos dos Apóstolos estaria sendo destinado. Mas isso é uma especulação. E por que dizemos isso? Porque ele usa aqui um título honorífico, não é verdade? Então, ele se dirige aparentemente a alguma autoridade. Excelentíssimo Teófilo. Então, esse título excelentíssimo, irmãos, era destinado, por exemplo, a uma autoridade romana. Então, quando nos Atos dos Apóstolos nós estudarmos sobre Félix, por exemplo, ou sobre Festo, nós veremos que eles são chamados de excelentíssimos. E os irmãos já percebem algo muito interessante aqui. Ser cristão não anula a nossa boa educação, os nossos bons modos em tratar as outras pessoas, queridos irmãos. Ou seja, a quem honra, honra, não é verdade? Então nos causa muita impressão que Lucas está destinando esta obra a alguém, a Teófilo. E aqui parece a Escritura trazer evidências disso. Quem era esse Teófilo? Então, uma pessoa de posses, um grego de posses, ou de repente alguma autoridade romana? Nós não temos essa certeza. Alguns também especulam, dizendo que Lucas era um escravo. Veja bem, Lucas era um escravo e que ele foi alforriado. Então o seu dono seria Teófilo. Eu acho muita especulação. Outros, não sei se os irmãos já ouviram isso, diz assim, que Lucas foi patrocinado por Teófilo. Alguém já ouviu isso? Nunca ouviram? O irmão Claudinei já ouviu. Então, veja, que Lucas foi patrocinado por Teófilo, no sentido de Teófilo, então, ali, devido ao empreendimento que Lucas estava fazendo, a investigação, a coleta dos dados, das informações, isso deveria ter um custo. Então, Teófilo, de alguma forma, era um mecena e agora, então, estava recebendo uma dedicatória da parte de Lucas. No entanto, nós preferimos aqui, de acordo com a Escritura, considerarmos Teófilo como, primeiro, um homem importante, mas também e principalmente um irmão em Cristo. Os irmãos percebem isso? Um irmão em Cristo. E por que nós entendemos assim? Veja que diz assim, olha, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, nós vamos explicar em relação a esta questão da ordem e da origem também que diz aqui, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, o que é a ideia de instrução no grego? Esse instruído aqui significa que Teófilo era um catecúmeno. Meu Deus do céu! O que é esse catecúmeno? Com certeza os irmãos já ouviram falar em catecúmeno, não é? Então, para que serve a classe de catecúmenos? São as doutrinas básicas
do cristianismo, né? Ou seria uma instrução inicial? Aqui, por exemplo, no nosso ajuntamento cristão, nós temos duas classes separadas, não é verdade? Nós temos a classe de catecúmenos, nós temos uma classe específica de doutrina, que aí seria a doutrina o quê? A doutrina reformada. E como isso se aplica à nossa realidade. Mas a classe de catecúmenos, e catecúmeno é um neófito na fé. Ou seja, um noviço, uma pessoa que precisa ser instruída na palavra de Deus e que tem pouco conhecimento. Mas os irmãos pensam assim, que essa pessoa, então, ela tinha um grau honorífico alto, ele era uma pessoa importante na sociedade, e agora, como um crente, ele precisava o quê? Ser instruído, mas não era uma instrução qualquer. Ele precisava do quê? De certeza dos fatos. Então, o propósito de detalhar, de especificar nascimento, de especificar a trajetória de Jesus, os seus milagres, os seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição e também a sua ascensão, é para que Teófilo então fosse o quê? Certificado dos fatos, para que ele tivesse uma comprovação. Agora, entenda assim, que a exposição que foi feita, diz aqui no verso 3, que foi desde a sua origem. O que isso significa, irmãos? Origem em grego é anophen. Anophen. O que é anophen? É de cima para baixo. Então, a origem que diz aqui, de cima para baixo. Só que ele usa uma expressão aqui que diz assim, investigação acurada de tudo. Repararam no verso 3? Desde a sua origem. Então, Lucas está se colocando como um peregrino, como se ele estivesse olhando a nascente de um rio. O rio, ele nasce geralmente numa região o quê? Montanhosa, não é verdade? Então, ele desce, ele vai percorrendo toda a sua trajetória até que ele deságua. Então, Lucas está se colocando como uma pessoa que observa as coisas de forma minuciosa, de forma acurada, de forma precisa, desde a sua origem. E é essa palavra anophen, em grego, quando nós observamos, por exemplo, no Evangelho de João, ele já traz uma conotação da origem do alto. Os irmãos entendem? Então, é algo que está vindo o quê? Do alto, ele está vindo de forma revelada. Então, aqui, nós percebemos que a investigação de tudo o que aconteceu desde a sua origem. Agora, eu pergunto para os irmãos, será que foi de tudo mesmo? Lucas descreveu de forma exaustiva exatamente tudo o que aconteceu? Não. Tanto que, se os irmãos abrirem a palavra de Deus, lá nos capítulos finais de João, veja, no capítulo 21, no verso 25, e por isso que nós temos tanta certeza que ele não escreveu tudo. Então, João 21, 25, diz assim, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Então, veja, João dá testemunho de que os feitos, os milagres, os ensinamentos de Jesus, eles foram muito vastos para serem totalmente documentados. Mas eu pergunto, o que Deus nos deixou documentado é suficiente ou é insuficiente? Eu gostaria de ouvir. Suficiente. Então, veja, a Escritura Sagrada, irmão, a Bíblia Sagrada, ela tem capa e contracapa. Nós percebemos que esse relato que foi feito nos é suficiente como regra de fé e prática. Ou seja, o que Jesus fez e não ficou documentado, nós não podemos admitir que isso seja revelado nos dias de hoje para alguém. Os irmãos concordam? Porque senão haveria o quê? Novas revelações. E isso é muito
muito perigoso. Então, se o irmão quiser ter certeza, o irmão vai perceber que nesses versos há segurança em relação à inspiração da Escritura Sagrada e há segurança na suficiência da Escritura Sagrada. E os irmãos percebam que inspiração da Escritura Sagrada foi o Senhor direcionando Lucas a sua pesquisa, direcionando Lucas a sua investigação, direcionando Lucas a uma investigação acurada. Agora, eu pergunto para os irmãos, essa inspiração do Senhor, essa inspiração do Espírito Santo, ela anulou a vontade de Lucas? A revelação do Senhor, ela não anula o entendimento, o raciocínio do homem. Os irmãos já ouviram isso? Alguém fala assim, eu recebi aqui uma revelação e eu nem sei o que eu preguei. Aqui veio um recado do céu e agora eu nem sei o que eu falei. Irmãos, não sabe o que falou? Então, o que nós estamos percebendo com essa fala? É uma heresia. Ou seja, não é o Senhor, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai anular o quê? O raciocínio do homem, o bom siso do homem, o juízo do homem. Não é psicografia, irmão, não é incorporação. Os irmãos percebem? Ou seja, a inspiração do Espírito Santo, ela não anula o estilo literário que Lucas utilizava. Ela não anulou a ciência prévia de Lucas. Ou seja, você pode perceber que Lucas investigou, pesquisou, um homem da ciência que aplicou ciência. E, no entanto, nós percebemos que muitas pessoas, nos dias de hoje, parece que esquecem desses detalhes. E se nós percebemos aqui também, irmãos, veja, diz assim, plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Ora, amados, percebam que o Espírito Santo movendo Lucas, e então ele escrevendo com detalhe, de forma minuciosa, de forma acurada, de forma precisa, partiu de uma investigação que é humana, não é verdade? E essa investigação humana foi direcionada pelo Espírito Santo. Se nós repararmos, irmãos, não houve o Espírito Santo assoprando algo nos ouvidos de Lucas. Mas ele foi se utilizando de pessoas que foram dando seus testemunhos, esses testemunhos iam sendo documentados, escritos, e o Senhor foi direcionando as palavras que deveriam então constar no texto sagrado. Ou seja, queridos, para que você tenha certeza dos fatos dentro do que é ser cristão, é necessário você conhecer. E se você pesquisar, e se você se aprofundar, e se você estudar, e se você examinar a Escritura Sagrada, isso não anula em absolutamente nada a ação do Espírito Santo. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora, resta uma pergunta para nós. O conhecimento em si do fato, da história, da cronologia, da ordem, da pesquisa bem realizada, basta? Não basta. Porque senão, irmãos, e nós conhecemos fatos como esse, existem ateus, ou seja, uma pessoa descrente em Deus, descrente do Senhor Jesus, que examina a Escritura, estuda a Escritura, se aprofunda na Escritura, tem conhecimento da Escritura, mas ele não foi o quê? Tocado pelo Espírito Santo? Ele não foi, bela palavra, ele não foi agraciado pelo Senhor. Então, eu posso tentar de todos os modos e maneiras chegar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer, eu quero me tornar cristão, por exemplo, mas ele precisa o quê? Ele precisa de graça.
Então, sabemos de relatos como esses, de pessoas que não creem na existência de Deus e são conhecedoras da palavra de Deus, mas o evangelho não entra no seu coração, então ele continua com o coração o quê? Endurecido, um coração de pedra, um coração que nesse momento não está o quê? Sensível à entrada do evangelho, à entrada do Espírito Santo. Agora, é necessário nós conhecermos? É necessário nós conhecermos. É necessário nós sermos instruídos? Falamos há pouco, queridos irmãos. Classe de catecúmeno, então vamos considerar Teófilo como um catecúmeno, ou seja, alguém que precisava ser instruído, como, por exemplo, o eunuco de Candace. Ele estava lendo, qual livro mesmo? O livro de Isaías, mas ele não estava o quê? Entendendo? Será que ele não sabia ler? Será que ele não sabia interpretar o texto? Eu poderia ler e tentar interpretar o texto, mas não estava o quê? Compreendendo. Tanto que a pergunta foi: entendes o que lês? E qual foi a resposta dele? Como eu poderia compreender se ninguém me explicar? Os irmãos percebem a importância de um estudo bíblico? Os irmãos percebem a importância de uma classe de catecúmenos, ou seja, de noviços, de neófitos, que vão aprender os princípios básicos do cristianismo. Para quê, irmãos? Para que eles tenham ciência. Agora, quem vai operar essa obra de transformação? Quem vai operar essa obra de mudança? Quem vai transformar aquele coração? É o estudo em si? Não, ele é um meio para que o Espírito Santo haja, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus é um meio para que o Espírito Santo haja para transmitir o quê? A sua divina graça. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar com os irmãos com algumas reflexões e algumas perguntas. Os irmãos já ouviram alguns que chamam a ignorância de simplicidade? Veja, simplicidade, irmãos, é um ideal bíblico de humildade, clareza e foco no que é essencial. Então, é entender a verdade de Deus sem vaidades ou complexidade necessárias. É quando a gente fala alguém que é autêntico, sem máscaras, e vem à mente a palavra hipócrita, ou seja, hipócritas é aquele que que veste uma máscara, né? Então, para cada ocasião social, a pessoa está com uma máscara, né? Ele muda ali a sua máscara conforme a conveniência, né? E existem muitos que são realmente hipócritas. Agora, o irmão está usando a palavra autêntico, muito bem. Veja, então assim, um coração simples é um coração instruído e que vive no que é essencial. E eu pergunto para os irmãos, um homem sábio, instruído, conhecedor da Escritura Sagrada, conhecedor do grego, conhecedor do hebraico, do aramaico, de alta posição social, ele pode ser uma pessoa simples? Pode, meus irmãos. Então veja, conhecimento, instrução, sabedoria, não tem absolutamente nada a ver com simplicidade. Então configurava um verdadeiro cristão uma pessoa que fosse pobre, ignorante, que não tinha conhecimento, uma pessoa desprovida de instrução, uma falsa modéstia. Será que todo crente precisa ser assim? Os irmãos compreenderam? Agora, se nós formos pensar então na ignorância, o que é ignorância? É a ausência de conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então o povo perece por ser ignorante. O povo não perece por ser simples não, irmão. O povo perece por ser ignorante. Mas tem uma coisa pior ainda embutido nesse conceito de ignorância. Você sabe qual que é a pior coisa na ignorância? Não é a pessoa que desconhece. Porque o ignorante, ele pode ser o quê? Instruído de alguma forma, então ele passa a ser o quê? Uma pessoa conhecedora, uma pessoa instruída, uma pessoa sábia. Mas qual que é a pior coisa da ignorância, irmão? Ou seja, quando existe uma recusa da pessoa em ser instruída. Vocês já devem ter ouvido sobre isso. Eu prefiro aqui, Deus falando no meu ouvido.
Porque a letra mata, o espírito vivifica, ou seja, esse negócio de estudar, esse negócio de ter conhecimento, esse negócio de fazer pesquisa acurada, esse negócio de ter testemunho ocular real, que negócio que é esse? Isso não tem cara do Espírito Santo, não. Você pode até ler a Bíblia Sagrada, mas estudar não, estudar é proibido. Você pode estudar o que você quiser estudar. Vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer arquitetura, vai fazer engenharia, vai ter ali a sua profissão que melhor lhe convier, estude para isso, se dedique para isso, estude, cadê o irmão David aqui? Está aí hoje? Estude a música, se aprimore na música, mas estudar a Bíblia, pelo amor de Deus, isso não é coisa do Espírito Santo. É Deus que precisa falar o quê? Diretamente na minha boca. E é interessante que esse tipo de ignorância, ela é muito perniciosa, porque depois a pessoa se propõe, por exemplo, a pregar uma palavra. Os irmãos, imaginem isso, um pastor que não se aplica no estudo da palavra de Deus, que não gasta tempo com a Escritura Sagrada, que não maneja bem a palavra de Deus, o que vai acontecer? Muitas vezes ele abre a Bíblia Sagrada, e aí ele fecha a Bíblia Sagrada e ele começa a fazer as suas explanações totalmente desconectadas do contexto da Escritura Sagrada. Olha, mas você é instruído, hein? Vai virar o quê? Um falso profeta. Então, preste bem atenção. Uma pessoa que não fala segundo a Escritura Sagrada, uma pessoa que não fala segundo o conhecimento da palavra de Deus escrita, da Bíblia Sagrada, que é inerrante, que é infalível, que é suficiente, que é autoritativa, que é a nossa única regra de fé e prática, totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Não tem outro nome para esse tipo de pessoa. É um falso profeta, ele prega outro evangelho, ele fala a respeito de outro Jesus. E é interessante que eles falam que nós temos outro Jesus a pregar. E eu vou perguntar para os irmãos, que Jesus que os irmãos preferem? O Jesus histórico comprovadamente documentado como Cristo de Deus, através das Escrituras Sagradas, da sua inerrante palavra. Ou um Jesus genérico, um coaching, um Jesus que satisfaz as tuas necessidades cotidianas, um Jesus que faz promessas para o teu dia a dia. Que Jesus você prefere, irmão? É necessário você confiar no Jesus da Bíblia, na revelação final da palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir pregações. E hoje existem milhares de igrejas espalhadas nessa terra. Mas eu pergunto, quantas estão sendo fiéis à Escritura Sagrada? Será que já não é tempo, irmãos, de nós se voltarmos para a Bíblia Sagrada, voltarmos para a Escritura Sagrada, voltarmos a ler o texto da palavra de Deus, a explicar o texto da palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo nos conduza por esse caminho maravilhoso de uma aplicação real da palavra de Deus para os teus dias? E que mesmo que o evangelho pregado ele te incomode, ele te machuque, você venha a um culto e você não ouça o que você quer ouvir, você não receba por uma pregação aquilo que você quer receber. Nada te é prometido, salvo uma promessa fiel, que vai se cumprir pela Escritura. Veja, Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, salvação, vida eterna, Evangelho. Não é algo maravilhoso? Então, irmãos, não se enganem, existem diferença entre simplicidade e ignorância. Agora, eu tenho uma outra pergunta. À luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a ignorância bíblica, à luz da palavra de Deus, a ignorância bíblica, ela é um trabalho de Satanás? Irmão, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Eu tenho preguiça de ler a palavra. Irmão, olha, quando eu assisto uma série, eu faço uma maratona. Eu começo a assistir 8 horas da noite, quando é 5 horas da manhã, eu paro de ver. E aquilo não me dá sono, eu não tenho fome, não tenho sede, eu fico totalmente compenetrado. Não é verdade? Se hoje nós fizermos, irmão, um estudo entre os irmãos que estão aqui, pela graça de Deus, nós estamos em vários irmãos aqui. Se os irmãos olharem o celular dos irmãos agora, eu não quero que os irmãos façam isso nesse exato momento, mas depois os irmãos olham,
Perceba quanto tempo o irmão e a irmã gastam com a internet, gastam nas mídias sociais. E as pessoas muitas vezes têm preguiça e diz que não tem tempo de ler a Bíblia. O próprio algoritmo, ele já está programado para te anestesiar. E é verdade, irmãos. Os irmãos podem perceber que a mente humana, ela está trabalhando cada vez o quê? De forma mais rápida. Eu tenho absoluta certeza aqui que os irmãos vão ouvir uma mensagem, por exemplo, de WhatsApp, os irmãos já aceleram, não é verdade? 1 e-mail, quem acelera? 2. Não tenho paciência nenhuma. Eu acelero. Vai estudar alguma coisa, acelera. A internet trabalha com esse tipo de situação, com Reels e Shorts, não é verdade? Então, nós fazemos esse tipo de movimento aqui, não é isso? Com as mãos. Os irmãos sabem que é o mesmo mecanismo, nós chamamos isso de mecanismo dopaminérgico, né? Que viciados em caça-níqueis, os irmãos já ouviram falar isso? Aquela alavanca que puxa, que abaixa, puxa. Então, é o mesmo mecanismo. Aquilo, irmãos, libera uma sensação de bem-estar passageira, a gente chama de dopamina barata, e a pessoa fica horas e horas e mais horas nesse tipo de entretenimento. Mas para ler a Bíblia, quem já dormiu lendo a Bíblia aqui? Irmão, eu não li, mas quando eu tento ler... Já dormiu, irmão? Quem já dormiu orando aqui? Ixi, aí aumentou, hein? Muito bem. Que bom, pelo menos você estava orando, não é verdade? Então, irmão, olha, se eu estou com insônia, é só eu começar a ler a Bíblia que eu apago, irmão. Apago. Irmão, eu vou dizer para o irmão, ignorância bíblica é uma obra do maligno. Falta de conhecimento da Escritura e desejo por não conhecer a palavra de Deus é obra de Satanás. Veja, à medida que você não conhece a palavra, à medida que você não é instruído na palavra, que você não examina a palavra de Deus, a falta de conhecimento é um terreno fértil para o engano, é um terreno fértil para a heresia, é um terreno fértil para o falso evangelho, ela é um terreno, irmãos, fértil para o falso profeta. Eu digo com toda a convicção espiritual, a ignorância bíblica dentre o povo, ela dá palco para o anticristo, E eu digo, para o anticristo pregar nos púlpitos das igrejas. Ele vai pregar contra Cristo, ele vai pregar a despeito de Cristo. Ele é boca do inferno, irmãos. É Satanás falando na boca dessas pessoas. Mas nós queremos ser boca de Deus, não é verdade? Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos ser instruídos na palavra de Deus. Nós não podemos nos conformar com a nossa ignorância. Irmão, para ler a Bíblia e não dormir, vai ser uma luta. Provavelmente tem irmãos aqui que nunca leram a Bíblia inteira, irmão. Sim ou não? Quem nunca leu inteira? Irmão, não sei ler. Irmão, não consigo ler. Irmão, tenho dificuldade para ler. Ouça a Bíblia. Nós temos inúmeros aplicativos hoje, inclusive que fazem a leitura por você. E não só isso. Em outras línguas, quer treinar outras línguas, quer falar inglês, quer falar italiano, quer falar espanhol, seja a língua que for, elas estão lá, disponíveis em aplicativos, por exemplo, YouVersion. Os irmãos podem baixar esse tipo de aplicativo, né? E sem interesse nenhum, sem nenhum tipo de propaganda, apenas um aplicativo para o irmão o quê? Ouvir a palavra de Deus. E quando ouvir a palavra de Deus? A todo tempo, irmãos. O irmão vai no carro, o irmão está andando, vai fazer a tua caminhada, ouça a palavra de Deus, mas também examine a palavra de Deus, com espírito de oração, com o coração contrito. Quero ouvir o Senhor falar, quero ouvir o Senhor falar com você. Leia a Bíblia Sagrada em voz alta, não é assim que explicamos? Muito bem, irmãos. Então, veja, nós sabemos que a ignorância ela pode ser explorada pelo inimigo, né? Mas nós temos um chamado. Nós não estamos sendo instruídos na palavra de Deus, estamos sendo iluminados, esclarecidos pelo Senhor. Então, o nosso chamado, irmãos, é suprir essa falta de luz. Nós não temos luz própria, mas nós precisamos levar a palavra de Deus. Cristo é a nossa luz, mas o Senhor disse que Ele era luz, mas Ele também afirmou que o seu povo era luz do mundo e sal da terra. Então,
percebeu pessoas que ignoram a Escritura Sagrada, nós temos o dever sagrado de levar a eles a luz da palavra de Deus, a luz que é Cristo. E muito cuidado, irmãos, nosso dever é combater, sim. Sermos firmes nos nossos posicionamentos escriturísticos, sim. Mas nós devemos fazer isso com amor. Nós devemos fazer isso com paciência. Nós devemos fazer isso com mansidão, com discernimento teológico, com ensino fiel, mas levar à luz aqueles que estão em trevas, que é Cristo Jesus, com um espírito manso. Porque muitos vão recusar, irmãos. Muitos Satanás cegou. A palavra de Deus diz que ele mesmo cega o entendimento dos incrédulos. Nos últimos tempos diz que as pessoas terão o quê? Comichões nos ouvidos. Sabe o que é comichão? Coceira no ouvido, para não suportar a sã doutrina. Mas existem aqueles que estão ávidos. Eles não querem mais outra coisa. Eles querem a palavra de Deus. Eles querem o pão maravilhoso da palavra de Deus. Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, veja bem, nós queremos fazer uma pergunta aqui também aos irmãos, a respeito daqueles que falam, alegam que recebem revelações diretas da parte de Deus, sem o crivo da Escritura, sem o aval da Escritura. Então, nós não estamos entrando no mérito de um divino dom, porque nós sabemos que existem irmãos que acreditam na continuidade dos dons de Deus para a atualidade, existem outros irmãos que entendem que com o fechamento do cânon da Escritura Sagrada, alguns dons que se manifestavam na era apostólica, eles então cessaram. Nós não vamos entrar nesse mérito do cessacionismo ou do continuismo. Nós estamos fazendo uma pergunta aos irmãos. Essas pessoas que alegam ter revelações diretas, que o Espírito Santo fala diretamente na boca deles, sem necessário o crivo, o aval da Escritura Sagrada. Ou seja, eles começam a falar muitas vezes coisas contrárias, avessas à Escritura. O que os irmãos têm de perspectiva sobre esse assunto? Perfeito. Então, o irmão usou um exemplo de uma seita que tem um livro adicional à Escritura Sagrada. Esse é um bom indício para saber se esses ajuntamentos estão falando a verdade em nome de Deus ou não. Pela pregação, então já aprendemos a ter discernimento, inclusive somos instruídos a sermos bereanos. Os irmãos entendem, isso já foi explicado aos irmãos, permanecerem com a Escritura Sagrada aberta e acompanharem toda a pregação da palavra e conferirem se essa pregação está de acordo ou não à Escritura Sagrada. Se passou pelo crivo, pela peneira da Escritura ou não passou. Se não passar, eu não posso dizer que é de Deus. Os irmãos concordam? Mas existem seitas que produzem livros adicionais. Então, mensagens adicionais, livros inteiros adicionais que, entre aspas, complementam a palavra de Deus. E outras seitas que recebem, sim, revelações diretas que contradizem a Escritura. Irmãos, nós não podemos aceitar como vindo da parte de Deus. Por fim, se nós tivéssemos que fazer um resumo desse prólogo de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, nessa perspectiva, o que nós diríamos? Então nós diríamos assim, o autor, ele nos mostra precisamente a importância do conhecimento fundamentado. Ele explica que investigou com cuidado, ouvindo testemunhas oculares e fontes confiáveis, para que Teófilo, amigo de Deus, tivesse certeza da verdade ensinada. Ou seja, o Espírito Santo guiou Lucas a um trabalho cuidadoso, mostrando que a fé cristã, ela não se apoia na ignorância, mas em fatos bem apurados.
Assim, Lucas é um modelo bíblico de simplicidade. Ele é um homem simples e fiel. Mas isso não anula o trabalho que o Espírito Santo direcionou para investigar bem. E o objetivo, o propósito, é para que o povo de Deus tivesse plena certeza dos fatos relatados. E eu espero, meus irmãos, que nesta noite nós saiamos com essa certeza, com esse desejo de estudar cada vez mais a Bíblia Sagrada, de se aprofundar cada vez mais na Escritura Sagrada, de tê-la realmente como suficiente na nossa vida, como única regra de fé e prática, e que nós possamos ter o discernimento de ouvir uma pregação e entender se está ou não de acordo com a Escritura e rejeitar aquilo que não está, e além, uma vez que você leu a Escritura, que você foi instruído na palavra de Deus, que a palavra de Deus fez sentido na tua vida, que você investigou a Escritura, que você examinou a Escritura, então você possa viver a palavra de Deus, você possa experimentar de verdade a palavra de Deus e agora então transmitir, levar esse conhecimento da palavra de Deus a outras pessoas. Se os irmãos, para nós finalizarmos, abrirem em Mateus, ide, portanto, e fazei discípulos, ou seja, alunos, pessoas instruídas na palavra de Deus de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós somos instruídos a fazer discípulos, nós somos instruídos a ensinar a palavra de Deus. Não somente o pastor da igreja, não somente eu que estou aqui procurando ensinar a palavra de Deus, mas a partir do momento que você se torna instruído, discípulo do Mestre, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, então você pode instruir aos outros. E por que nós temos essa certeza que o Senhor nos abençoará nesse propósito? Essa é a grande comissão, não é verdade? Nós temos essa certeza plena porque o Senhor disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, amados irmãos.